Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Vários países à volta do mundo hoje em dia estão a ter certas dificuldades económicas. Por exemplo, a Grécia, correntemente, está a ter grandes dificuldades económicas. Mas não é só a Grécia que eles estão preocupados que a situação afeta ou venha a afetar outros países, como, por exemplo, a Itália, a Espanha, possivelmente até Portugal. E hoje em dia, vi nas notícias hoje, que vêm possíveis problemas até na Índia e outros países que se estejam a desenvolver. Está claro, as nações todas têm dificuldades económicas. Até os Estados Unidos, como sabem, têm dificuldades económicas. E por isso vê-se que o mundo inteiro está, digamos assim, em antecedência ou andando por certas agonias ou certas dores que procedem uma muito severa crise económica que pode vir a acontecer ao mundo e que provavelmente vai acontecer. Vários líderes financeiros mundiais se encontram frequentemente, principalmente na Europa, e propuseram várias recomendações aos países europeus. Mas, como é sempre, ou tem sido, são simplesmente recomendações. E está claro, essas recomendações não têm força e as nações provavelmente vão quebrar essas recomendações. E, infelizmente, vai haver uma grande crise financeira mundial, da qual não vai haver solução dos homens. Essas crises vão causar, por exemplo, haver talvez uma dificuldade social tão grande à volta do mundo que vai causar problemas enormes mundiais. Essas dificuldades sociais causarão, possivelmente, que certas nações que são democráticas venham-se a tornar a ser ditaduras. Umas ditaduras muito fortes que vão trazer grandes mudanças ao mundo. Com promessas que vão resolver os problemas e que, temporariamente, possam resolver alguns problemas. Mas, como sempre, todas as soluções trazem outros problemas com si próprios. E, está claro, vão trazer outros problemas ainda maiores. Queridos irmãos, já estamos numa situação em que o dia se aproxima em que não vai haver solução a isto tudo. Não vai haver solução a isto tudo. O problema está cada vez a ficar maior, está a ficar tão grande que vai haver uma crise mundial tão grande que vamos chegar a um ponto em que o mundo todo se aproximará a uma grande desgraça. Uma grande desgraça tal que não vai haver solução que o homem possa dar a esta sociedade. E por isso, sabemos que vamos chegar a um ponto que, se não fosse pela intervenção de Jesus Cristo para vir para a Terra, para nos salvar destes problemas económicos, mas não só económicos, este mundo tem problemas de tempos, de situações de tremores de terra, problemas sociais, problemas em todas as áreas, que se não fosse pela intervenção de Deus, pelas mãos de Jesus Cristo, para resolver estes problemas, todos nós acabaríamos por morrer. Seria ou teríamos o fim do mundo.
Mas graças a Deus, Deus vai nos salvar através da intercessão de Jesus Cristo. Então, tenho uma pergunta. Já consideraste como Deus vai resolver estes problemas mundiais? Principalmente no âmbito económico? Já consideraste? Então, queridos irmãos, dando este pano de fundo dos problemas económicos mundiais, é próprio, é devido concentrarmos um pouco e pensarmos um pouco acerca dos conceitos básicos de reforma económica que Deus trará para o mundo e que causarão uma estabilidade económica mundial quando Deus estiver a governar na terra, isto é, quando houver o reino de Deus na terra. Sim, porque nós oramos. Quando dizemos, por exemplo, o Pai Nosso, venha o seu reino, venha o teu reino para a terra. Ora, este reino há de vir. O reino de Deus na terra é a nossa única esperança. É a nossa única esperança que temos. Mas por isso vamos considerar então algumas soluções que Deus vai trazer. O primeiro problema que temos no mundo mundial à nossa volta hoje é causada pela ganância e pelo engano das pessoas. As pessoas têm uma certa cobiça e uma certa maneira de enganar e mentir outras pessoas, e mentir a outros, que causam problemas enormes. E por isso, a primeira prioridade de Deus para resolver os problemas mundiais tem que ser resolver o problema da natureza humana. Os dias santos de Deus demonstram a nós como é que Deus vai resolver o problema da natureza humana, isto é, da mente carnal, da mente que é uma mentalidade, digamos assim, da carne. E vejamos então primeiro, começando com os dias santos do início do ano, a Páscoa, os Pães Asmos e o dia de Pentecostes. A Páscoa representa o dia em que Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos libertará da prisão, digamos assim, do pecado. Depois, os dias dos Pães Asmos representam tirar o pecado da nossa vida. E o dia de Pentecostes representa a nossa necessidade que temos de termos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a modificar a natureza humana para que venhamos a ter a natureza divina. Depois, o segundo grupo, digamos assim, de dias santos de Deus, que é ao fim do ano, que é as trombetas, a expiação, a festa de tabernáculos e o oitavo dia, representam trombetas como em paralelo, como a Páscoa, que representa Jesus Cristo, nosso Salvador, para nos salvar da prisão do pecado. Trombetas, Jesus Cristo, o nosso Rei, para salvar a humanidade da prisão deste mundo. Depois, o dia de expiação é de retirar a causa do pecado, que é Satanás. Tal como os dias asmos representavam pôr o pecado de fora, a expiação é tirar a causa do pecado, que é Satanás, aquele que instiga o pecado. E depois temos a festa de tabernáculos e o oitavo dia,
que é a necessidade de termos Jesus Cristo e os seus santos para estabelecerem o reino de Deus na terra em vez do reino do homem. Tal como em comparação com o dia de Pentecostes, que é a necessidade do Espírito Santo para mudar a natureza humana, a festa do tabernáculos, o 8º dia, é a necessidade de Jesus Cristo e os seus santos para mudarem o governo mundial. Por isso, vemos que um dos pontos importantes, primeiro é a vinda de Jesus Cristo para salvar a humanidade, depois é remover Satanás, que é a causa dos problemas mundiais, pois ele está muito envolvido no que nós chamamos a natureza humana, ou a mente da carne, a mentalidade da carne, e depois temos o estabelecimento do reino de Deus na terra, sendo Jesus Cristo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com os santos sendo os reis e os senhores debaixo de Jesus Cristo, implementando o reino de Deus na terra. Então vamos começar a ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7, que se vê aqui a causa dos nossos problemas. Diz assim: por isso, o pendor da carne, a inclinação da carne, a mentalidade da carne dá para a morte. Mas o do espírito, o pendor do espírito, a mentalidade do espírito, para a vida e para a paz. Como a nova versão internacional descreve, diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Queridos irmãos, a natureza humana, a mentalidade humana, da sua maneira normal, não se submete às leis de Deus, é inimizade contra Deus e não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso, o homem, o ser humano, tu e eu, digamos assim, por natureza, da maneira que estamos neste mundo e com a nossa mentalidade da carne, que é normal, de uma maneira normal, digamos assim, somos concentrados em nós próprios. A nossa mentalidade é focada em nós mesmos, nos nossos próprios interesses. E por isso estamos sempre à procura de como satisfazer as nossas próprias vontades e os nossos próprios interesses. E além disso, Satanás é a causa, é o instigador desta hostilidade, esta inimizade contra Deus e contra as suas leis. E uma vez que Satanás seja removido, seja tirado, como é o significado do dia de expiação, então uma humanidade que é arrependida começa a crescer na natureza de Deus, numa natureza divina. E então as pessoas vão começar a ser receptivas às leis de Deus e vão se submeter às leis de Deus. E então vão ter uma experiência dos benefícios positivos dessa obediência à lei de Deus. E por isso, essa mudança da natureza humana vai ter efeitos económicos. Porque, ao fim de contas, queridos irmãos, hoje estamos a falar acerca da economia e como é que o reino de Deus vai mudar a situação económica do mundo. E como disse, a primeira prioridade
é mudar a natureza humana para uma natureza divina. Mas quando há essa mudança, como é que isso afeta a economia? Ora, vejam comigo, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isto é um ponto básico e muito importante na mentalidade de uma pessoa que está a servir a Deus completamente. Porque não pode servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Por isso, todas as pessoas vão ter uma motivação, um desejo, uma vontade de agradar e servir a Deus, em vez de estar a acumular a riqueza. Vão praticar, digamos assim, a regra de ouro, em vez de querer só os seus desejos para si próprios, vão buscar satisfazer e alegrar, fazer as coisas para outras pessoas. Por isso, esta mudança de mentalidade é crítica para afetar a economia mundial. Vejam outro exemplo aqui desta mudança de prioridades que é descrita em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 12. Diz assim: Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Está a dizer Paulo. Não estou a dizer isto por causa de pobreza, mas é porque aprendi a viver contente. Queridos irmãos, temos que aprender a viver contentes com o que temos. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Queridos irmãos, isto é uma completamente diferente grupo de prioridades na vida. Porque uma pessoa, como Paulo diz aqui, aprendeu a estar contente em que situação estivesse. Hoje em dia, a maioria das pessoas veem o emprego, o trabalho e dinheiro como maneiras de satisfazer os seus desejos e as suas necessidades. Ora, o que estamos aqui a ver é que não podemos estar focados em nós mesmos, primeiro, e ao mesmo tempo termos a lei de amor para outros, que é a lei de Deus, é a lei de amor. Por isso, para termos a lei de amor, temos que ter amor para com Deus e amor para com os outros. E não é ser só focado em nós próprios. É uma mudança de atitude, uma mudança de maneira de ver as coisas. Vejam também em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 11. Diz assim: De facto, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Estarmos satisfeitos, contentes com o que temos. Por isso, ter piedade, seguir a Deus, servir a Deus, mas ao mesmo tempo estarmos contentes. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com os vestir, estejamos contentes. Tendo coisa para comer e tendo algo para com que nos vestir, chega
precisamos estar contentes. Ora, os que querem ficar ricos, os que querem o poder do dinheiro, o poder de serem pessoas importantes, serem este ganho, esta cobiça, que pode ser de dinheiro, mas pode ser riqueza de outras coisas, de poder, de coisas assim. Quem tem que ficar ricos cai em tentação e cilada. E há muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, a avarice, digamos assim, porque a avarice é a raiz de todos os males. É uma das raízes de todos os males. Sim, não é a única raiz, é a raiz. Mas há outras raízes. Há outras cobiças. E alguns nessa cobiça, sim, porque há outras cobiças, mas nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Queridos irmãos, precisamos de seguir, como homens de Deus, estes valores mais importantes. E por isso, a mudança da natureza humana para uma natureza divina, a mentalidade da carne para a mentalidade do espírito, esta mudança vai ser crítica para a mudança económica mundial. Imaginem todas as pessoas no mundo terem esta mentalidade. Vai ser um mundo diferente. Vai ser um mundo muito diferente. Acerca deste ponto, vejam, por exemplo, também Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim. 13, versículo 5. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Estejam contentes com o que têm. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isto é uma questão de fé. Uma questão de fé. Porque se estamos contentes com o que temos, e se não estamos preocupados acerca do dia da manhã, porque Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará, então podemos estar contentes. Podemos estar contentes. Queridos irmãos, é preciso ter um balanço aqui, um equilíbrio, porque também há escrituras que dizem: olhem para a formiga, como ela prepara certas coisas para os dias de inverno. Sim, precisamos de estar preparados, fazer certas coisas, ter umas certas preparações, mas é umas preparações para o dia de inverno. Não é para, quer dizer, para a estação de inverno. Não é para milhares e centenas de anos daí adiante, digamos assim. É para um tempo suficiente. Não é uma avareza, não é um desejo de ficar rico, mas é uma certa precaução normal. Por isso precisamos ter uma certa equilíbrio aqui, queridos irmãos. Não estou a dizer que simplesmente deitem tudo fora e não tomem certas precauções normais. Mas eu estou a dizer aqui é que precisamos de estar contentes com o que temos. Porque Deus nunca nos deixa, nunca nos abandonará. Imagina então toda a nação, por exemplo, todo o Portugal, todo o Brasil, todo o Moçambique, toda a Angola, toda a América, todo o mundo. Imaginem todo o mundo em que as pessoas estão contentes. E veem que este contentamento, esta importância do contentamento, como uma chave para a verdadeira riqueza. A riqueza que é verdadeira, que não é só o dinheiro, mas é outras coisas. A mansidão, o amor, o carinho, o respeito pelos outros, as leis do amor de Deus, que trazem um contentamento às pessoas.
Vejam também em Efésios capítulo 4, que é uma secção aqui que lemos frequentemente, Efésios capítulo 4, versículo 22 a 25. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, isto é, deitem fora, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, como o dinheiro, como ter uma grande riqueza. E vos renoveis no espírito o vosso entendimento. O quê? O que é isto? É uma mentalidade nova, uma mentalidade do espírito. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Procedentes da verdade. Por isso, deixando, a mesma palavra aqui, deixando, que é de despojar, no versículo 22, a mesma palavra em grego, deixando ou despojando a mentira. Por isso, tal como temos que despojar do velho homem, temos que tirar, temos que deixar o velho homem, precisamos deixar a mentira. Vem aqui como o dinheiro e a mentira estão ligados às vezes, frequentemente. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próprio, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E por isso, quando emprestamos, quando pedimos dinheiro, há uma certa verdade que devemos ter nisto. Verdade nas transações. Verdade nas transações. E por isso, uma mudança da mentalidade, de uma mentalidade da natureza humana para uma mentalidade divina, de acordo com as leis de Deus e os princípios de Deus, será um ponto básico e crítico para resolver os problemas económicos mundiais. Por isso, esse é o primeiro ponto, o primeiro princípio básico, essencial, que Deus vai implementar no mundo para resolver os problemas económicos mundiais. Parece mentira, mas é um princípio que vai ter que ser aplicado. Em segundo lugar, vamos ver então como as leis de Deus vão ser aplicadas no mundo da amanhã, no maravilhoso mundo da amanhã, no reino de Deus que vai governar aqui na Terra. Vejamos como estas leis vão afetar em vários outros princípios. Por isso, um dos outros muito importantes vai ser fronteiras nacionais e ter direito a ter a sua própria terra. Fronteiras nacionais e propriedade de terra. Queridos irmãos, quantas guerras é que existem ou têm existido entre nações por causa de disputas ou zangas, digamos assim, entre nações a dizerem que este bocado de terreno ou aquele bocado de terreno pertence a mim ou pertence a ti. Vejam então aqui em Atos, capítulo 17, Atos 17, versículo 26. Eu estou a ler esta secção, particularmente esta secção do Novo Testamento, porque vem do Antigo Testamento, mas vou ler no Novo Testamento, porque às vezes as pessoas dizem, isso é lei do Antigo Testamento, não é aplicável. Por isso vou ler aqui do Novo Testamento para verem como é aplicável. E Atos 17, versículo 26. Diz assim: de um só sangue, como podem ler, na versão Almeida Corrigida e Fiel, de um só sangue, certas versões bíblicas engoliram a palavra sangue, mas aqui, de um só sangue, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus fez todas as pessoas com o mesmo tipo de sangue, são todas pessoas diferenças de pessoas
de raça ou étnicas não tem a ver com sangue, porque uma pessoa pode ser desta cor ou daquela cor e podem ter o mesmo sangue. Por isso fez todos do mesmo sangue. Sim, há certas variedades pequeninas de sangue, como sabemos, mas fez todas as pessoas do mesmo sangue. Para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus decidiu quem é que vive em que área. Deus decidiu as fronteiras internacionais. E por isso, quando Deus vier reinar a terra, quando tivermos o reino de Deus na terra, em que Deus está a reinar na terra, então não haverá guerras territoriais. Porque Deus é 100% completamente justo e ama toda a humanidade, de todas as raças, de todos os grupos étnicos, de todas as cores. Deus ama todos e entende que tipo de condições geográficas são mais adequadas para uma vida saudável, feliz e cheia de todas as coisas boas, para todas as nações, para todas as raças e para todos os grupos étnicos. Por isso Deus vai decidir este grupo étnico, ou esta raça, ou esta nação vive aqui, ou ali, ou acolá. Ele sabe o que é melhor e ele vai dizer, eu te dou este terreno para viveres neste terreno. Eu te dou esta área, eu te estabeleço este limite da área para ti. E por isso a outra nação vai ter outro limite da área e não vai haver guerras territoriais a dizer, é meu terreno, aquele terreno, porque Deus disse, este é para ti, para tu trabalhares nele, e aquele é para o outro. Vejam também em Miqueias, capítulo 4, versículo 4, principalmente a primeira parte do versículo 4 de Miqueias. Miqueias, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Isto então descreve claramente que as pessoas vão ter a sua própria terra ou propriedade, vão ter a sua própria área onde vivem e por isso vai haver não só, digamos assim, nações em que vão ter a sua própria terreno, mas também famílias e pessoas individuais que vão ter direito ao seu próprio terreno. E por isso cada um terá debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espantará, ou quem os espante. Dizer, isto pertence a mim, estás aqui, ou esta terra é muito produtiva, eu quero para mim, por isso eu vou lutar contigo para que tu saias dali. Não vai haver isso, não vai haver isso. Porque a boca do Senhor dos Exércitos disse, Deus disse, esta terra é para ti, aquela terra é para aquele. Pronto, problema resolvido. Vejam também em Zacarias, capítulo 3, em Zacarias, capítulo 3, versículo 10. Zacarias, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Então, as pessoas vão ter o seu próprio terreno, as nações vão ter as suas próprias áreas das nações, terrenos nacionais, vão ter terrenos de família e vão viver em paz, em harmonia e vão compartilhar e vão convidar, olha, vem comer comigo. E vai haver as pessoas a viverem, a conviverem uns com os outros e então vai haver esta paz mundial. Por isso,
Este será, digamos assim, o segundo ponto importante para haver uma boa economia mundial. Porque vai haver terreno que vai pertencer a várias pessoas, vai haver, por exemplo, quintas ou terrenos de produção em que pertence a esta família ou pertence àquela família e, por isso, não haver disputas entre famílias. Quer dizer que este terreno pertence a mim ou aquele pertence a... Vai haver paz, assim. Paz e vai haver direitos a terem a sua própria propriedade. Ora, como é isto possível? Isto estamos a falar assim que, digamos assim, é uma promessa eleitoral que vai haver estes terrenos e então uma pessoa que diz, olha, vou dar este terreno então aqui é um deserto, não é? Não vai ser promessas eleitorais. Isto tudo vai ser possível graças ao maior programa de reforma agrária na história mundial. Que é um outro ponto importante que Deus vai fazer com que as pessoas sejam abençoadas na terra. Porque estão a obedecer às leis de Deus. E por isso haverá um programa enorme de reforma agrária mundial. Vejam, por exemplo, em Isaías 31, Isaías 35, versículo 1, Isaías 35, versículo 1, diz assim, o deserto e a terra se alegrarão. O ermo, isto é o lugar sem habitantes, o lugar despovoado, exultará e florescerá como narciso, como a rosa. O deserto, os lugares sem pessoas, desabitados, que as pessoas não conseguem, não podem lá viver, porque são tão desertos e sem com poucas condições. Ninguém vive lá. Essas áreas vão florescer, vão estar alegres, vão ter grande produção de comida. Por isso, a produção de comida acerca do mundo vai aumentar em proporções enormes. Por exemplo, pensem, hoje em dia existem muitos desertos na Terra. Os desertos, as áreas desertas na Terra, são de cerca de 34 milhões de quilómetros quadrados. Ora, pensem, os desertos, há áreas desertas na Terra, são hoje cerca de 34 milhões de quilómetros quadrados. Em comparação, a área terrestre no Brasil é de 8,5 milhões de quilómetros quadrados. Os desertos mundiais são 34 milhões. O Brasil inteiro, o país inteiro de terra, onde está a terra. Não estou a falar das áreas além da terra que pertencem ao Brasil, porque são áreas à volta, incluindo o mar à volta. Estou a falar simplesmente da área terrestre do Brasil. É 8,5 milhões. 8,5 milhões. 8 milhões e meio de quilómetros quadrados. Enquanto que a área de desertos é 34 milhões. Ora, pense nisto. Se os desertos vão se alegrar e florescer como a rosa, quer dizer que o deserto inteiro, esses 34 milhões de quilómetros quadrados, vão produzir comida. Ora, que percentagem do Brasil é que é uma área arável? Eu fiz uma busca e vi que 7% do Brasil é arável. Isto é, 93% do Brasil não podem produzir comida. Não é arável. 93%. Quer dizer que é só uma percentagem pequenina do Brasil que é arável. Imagine quando
todos desertos. 34 milhões de quilómetros quadrados produzem comida. Enquanto que no Brasil, 8,5 milhões, só meio milhão, ou aproximadamente meio milhão de quilómetros quadrados, é que produz comida. Queridos irmãos, o que é isto? É um aumento. Simplesmente comparando com o Brasil, é um aumento. Um aumento de dezenas, de centenas, de milhares de vezes, em percentagem, milhares de aumento de produção de comida na terra. Vejam outro exemplo aqui também, em Levíticos 26. Levíticos 26. Vejam aqui outro exemplo. Levíticos 26 é uma profecia das bênçãos e das maldições que acontecerão aos países, neste exemplo aqui a Israel, por obedecerem ou não obedecerem às leis de Deus. Mas no versículo 3 de Levíticos 26 diz assim: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Queridos irmãos, não é só ter chuva, mas é chuva a seu tempo. Porque muita chuva também pode ser devastadora e estragar as plantações. Por isso, é chuva a seu tempo. E diz assim: e a terra dará a sua messe, isto é, o seu incremento, a sua produção, a sua colheita. E a árvore do campo, o seu fruto. A debulha, isto é, o ato de separar o grão, a debulha, se estenderá até a vindima, até à colheita. E a vindima até à sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra, porque ninguém vai tentar tirar a terra de ti, porque são todos abençoados na terra que Deus lhes deu. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, não haverá quem vos espante, farei cessar os animais nocivos, isto é, as pestes e bestas e animais que dão pestes aí às pessoas da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Vai haver paz. Queridos irmãos, imaginem uma sociedade em que não há Satanás, não há esta cobiça, de uma maneira mundial, as pessoas estão contentes com o que têm. Não vai haver reclamações de terras agrícolas, porque todas as pessoas têm a sua terra, as suas famílias têm a sua terra, e não vão reclamar: esta terra pertence a mim, e vai haver tirar a terra e dar a terra a outros povos ou outras nações ou coisa assim. Não. Vai haver uma produção de comida em grande abundância e saudável. Não vai haver alimentos geneticamente modificados, ou OGMs, organismos geneticamente modificados. Vai ser toda a comida orgânica, digamos assim. As pessoas vão viver em paz, na terra que é produtiva, e assim vai ser um tempo de abundância. Abundância mundial. Há paz, há bastante comida, as pessoas têm o seu terreno e não há cobiça, não há Satanás a instigar pensamentos errados também. Estão a ver como Deus vai mudar a economia mundial de uma maneira básica que vai afetar todas as pessoas de uma maneira diferente? Mas temos uma pergunta. Então, vai haver um crescimento económico. E geralmente o que acontece é quando há um crescimento económico, este crescimento económico não é sustentável. E o que acontece, este crescimento económico aumenta, e depois arrebenta como uma bolha. Uma bolha que arrebenta. E por isso vai haver um reajustamento, digamos assim. Um reajustamento
nacional e internacional no programa económico de Deus, para que, se houver decisões incorretas por certas pessoas ou certos grupos de nações ou coisa assim, decisões financeiras incorretas, que este reajustamento põe tudo direitinho outra vez. Não vai haver planos de salvamento de, digamos assim, 700 bilhões de dólares para um governo, como fizeram na América, como sabem, e estão a pensar a fazer planos de salvamento financeiros a nações, como na Grécia e outros bancos e coisas assim. Não vai haver isso. Porquê? Ora, tome em consideração outro ponto aqui. O ponto é o seguinte. O economista soviético Nikolai Kondratiev, que viveu entre 1892 e 1938, concluiu que as economias capitalistas exibem ondas longas ciclais de altos e baixos, variando entre 50 a 60 anos de duração. Ondas ou ciclos económicos, crescimento e depois descida, de nações baseadas no desenvolvimento económico. E assim, simplesmente acontece que o plano económico de Deus tem um ciclo de 50 anos para estabelecer ou criar, digamos assim, uma estabilidade económica ao fim desse período de 50 anos. Vejam comigo, então, em Levíticos, capítulo 25, Levíticos 25, Levíticos 25, versículo 8 a 10. Vejamos isso primeiro. 25, 8 a 10, que diz assim: Contarás 7 sábados de anos, isto é, 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, isto é 49, da maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, isto é, no sétimo mês desses 7 meses de 7 anos de sábados, isto é, no mês sétimo do ano 49. No mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia de expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Assim santificareis o ano 50. Por isso, o ano 50, ao fim de 49 anos, no ano 50, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. Digamos assim, vai haver um reajuste automático de uma maneira económica de 50 a 50 anos, que põe tudo direitinho de uma vez para sempre. Vai haver, digamos assim, uma liberdade. Uma liberdade mundial. De 50 a 50 anos. Causando ou evitando esta bolha económica, digamos assim. Vejam também no versículo 13. Neste ano de jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Por isso, se houver algumas pessoas que tiverem vendido uma certa propriedade, que era o terreno deles, que era o terreno da família deles, ao fim de 50 anos, voltam ao terreno deles. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 23. Também a terra não se venderá, versículo 23, em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Entendem o que está aqui a dizer? A terra pertence a Deus, não pertence ao homem. Sim, Deus deu a estes homens esta terra e deu a aqueles homens aquela terra. Mas, digamos assim, é um arrendamento, digamos assim. As pessoas estão ali porque é um dom de Deus para estarem lá, mas a terra pertence a Deus. E por isso nós vivemos na terra como estrangeiros e peregrinos. E por isso, quando vendem o terreno,
porque se encontraram em dificuldades financeiras, vendem o terreno por um período até ao ano de jubileu. Vejam, por exemplo, no versículo 14 a 17. Diz assim: quando venderes alguma coisa, versículo 14, ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás o teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos os anos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número de messes. Ele te vende o número de colheitas. Por isso temos aqui este terreno, agora acabou o jubileu, por isso ainda estamos ainda mais 49 anos, ou 48, ou seja, quando decidires vender, ainda faltam 46 anos para uma de colheita, então vendes, digamos assim, alugas aquele terreno por um período máximo de 50 anos, ou 49 anos, ou 40, ou 30, depende de quando é que vendes esse terreno. E por isso há este reajustamento automático da economia de 50 a 50 anos. Versículo 17. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E vê-se assim, então, que vai haver um arrendamento, digamos assim, por 50 anos, que diminui de ano a ano até ao ano 50, e assim todas as condições financeiras de todas as pessoas vão ser reajustadas e as dívidas serão anuladas. Por isso, se há alguma dívida, ao fim do ano de jubileu, é cancelada. Não existe mais. E assim, não haverá crise financeira. Não haverá esta crise financeira que temos agora. Porque imagine, todas estas dívidas serão canceladas. Pum, tudo cancelado, tudo volta a zero. Pronto. Então, começa tudo novo. O que tem é que as pessoas sabiam, à frente, que só estavam a vender por 50 anos, ou por 49, ou 48, ou 47, ou seja, quantos anos faltam ainda. E por isso, está tudo muito direitinho. E assim, vai haver liberdade da escravidão financeira. Vai haver uma liberdade da escravidão financeira. Quantas pessoas hoje em dia que estão escravas a dívidas que têm? São escravas, têm de trabalhar dia e noite para pagar as dívidas. E então, ao fim desses 50 anos, vai haver um novo começo. E não vai haver estas bolhas económicas, e por isso o crescimento económico é sustentável. E vê-se assim, então, como Deus vai estabelecer um sistema económico mundial que é sustentável e que vai trazer paz ao mundo todo. Além disso, vai haver também a liberdade financeira pessoal da dívida, de 7 em 7 anos. Vejam comigo também em Deuteronômio, capítulo 15, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1 a 2. Diz assim: ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado, e não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. De 7 em 7 anos, vai haver um cancelamento, digamos assim, de dívidas pessoais ou individuais. Aqui vemos, uma vez mais, um ciclo de 7. O ciclo de 7 é muito importante no plano de Deus. Ao sábado semanal, que é o 7º dia da semana. Há 7 dias festivais no ano. Há o sábado da terra, do terreno, para descanso. E aqui vê-se o ciclo de 7, também no caso de empréstimos, ano de remissão. E até certas pessoas, certos estudiosos, dizem que o corpo humano, as células do corpo humano, ao fim de 7 anos, são todas repostas. Quer dizer, todas as células de 7 em 7 anos são mudadas.
ponto interessante aí, não sei se é verdade, mas é um ponto interessante. Por isso, de um ponto económico da sociedade mundial, vai haver uma liberdade de dívidas pessoais, para que é um sonho impossível para muitas pessoas. Mas não vai ser um sonho impossível para o mundo governado por Deus, na terra. Então vamos ver, as pessoas vão ter direito à terra, direitos de terreno, vão ter liberdade de dívidas e, além disso, vão ter, quando fazem empréstimos, uns juros muito mais aceitáveis. Porque imaginem, hoje em dia as pessoas podem ter juros enormes. Se vocês têm uma dívida de cartão de crédito, os juros podem ser 25% ou mais. Mas vejam aqui em Salmos 15, outro ponto que será aplicado ou usado no mundo da manhã, no governo de Deus, na terra, diz assim, versículo 1 e depois versículo 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Este vai ser o reino de Deus. Quem há de morar no teu santo monte? E vejam o versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. As pessoas vão estar comprometidas a viver da maneira de Deus, a servir a outros como Deus quer. E vão querer habitar no tabernáculo de Deus. A natureza humana vai ser mudada para a natureza divina. As pessoas no mundo todo estão a mudar estas atitudes durante o reino de Deus. Vão mudar as atitudes para esta atitude nova, a atitude divina. Então, a mentalidade divina. Então, vão emprestar o seu dinheiro, mas não vão emprestar com juros, com usura. E por isso, imaginem que mundo diferente será. Primeiro, não vai haver necessidade de companhias estarem a tirar outras companhias de grandes dívidas, porque vão ser controlados os períodos das dívidas. Os empréstimos pessoais vão ser sem juros. Não estou a falar aqui de negócios, que pessoas podem, para fazer um negócio, como há várias parábolas de Jesus Cristo, que temos que crescer e fazer o dinheiro crescer e fazer multiplicar e fazer multiplicações de coisas assim e ser produtivo. Por isso não estamos a falar de coisas de negócio, que eu estou a fazer um negócio aqui para crescer o negócio. Há várias parábolas acerca disso, parábolas dos talentos e coisas assim. Mas estou a falar de empréstimos pessoais, para as pessoas terem empréstimos pessoais e para estarem no tabernáculo de Deus, vão ter que estar a emprestar o dinheiro sem juros. E por isso, mesmo que emprestassem sem juros, porque não estavam a obedecer às leis de Deus, que vai ser uma coisa muito limitada no mundo com o governo de Deus, mas o que vai haver é que vai haver, ao fim de 7 anos, um cancelamento de todas as dívidas. Por isso, se uma pessoa pediu dinheiro emprestado, e mesmo que tenha sido sem juros, ao fim de 7 anos, a dívida é cancelada. Mas que benção. Mas que benção para as pessoas. E, finalmente, um outro ponto importante que vai resolver muitos problemas mundiais é o problema de impostos. Porque o problema de impostos é um que causa grandes problemas a várias pessoas, são sistemas muito complexos e vê-se aqui que vai ser muito diferente os impostos no mundo amanhã. Vejam, por exemplo, em Deuteronômio 14, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, que diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. De todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Quando diz de todo o fruto, não diz assim, se o fruto for para tu comeres, não tens que dar dízimo. Não, é de todo o fruto. De todo
de todo o incremento, de todo o aumento, de toda a novidade, como está na Almeida Revista e Corrigida, e como diz nas Bíblias inglesas, de todo o incremento. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Assim, vemos que vai haver um dízimo. Ora, o dízimo é um cálculo muito simples. É 10%, é para todas as pessoas, para todos, pobres e ricos, todos pagam uma mesma quantidade. Ponto simples, ponto muito justo e muito prático de ser implementado. Várias pessoas têm falado disso, mas não implementam. E não tem sido implementado. Porquê? Por causa da ganância mundial. E vejam então em Levíticos 27, versículo 30. Levíticos 27, versículo 30. Diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Pertencem a Deus. São dadas a Deus, o dízimo. E vejam também no versículo 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho e de tudo o que se passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo é santo a Deus. E então vai ser dado ao governo de Deus para fazer a obra de Deus na terra durante o reino de Deus. Vai ser, digamos assim, o imposto de todas as nações, que vai ser uma implementação. E se as pessoas não pagarem esse dízimo, diz assim: o dízimo será santo ao Senhor, pertence a Deus. Digamos assim, é o pagamento de aluguer pelo terreno que Deus nos emprestou, em que nós vivemos. É o pagamento do aluguel desse terreno. E o dízimo pertence a Deus. Se não estamos a dar o dízimo ao Senhor, porque santos, porque diz assim, tantos cereais são do Senhor, como lemos aqui no versículo 30, os dízimos são do Senhor. Se não estamos a dar ao Senhor, estamos a roubar a Deus. Queridos irmãos, se não estamos a pagar o dízimo, estamos a roubar a Deus. Simples. Vejam, por exemplo, em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estão a roubar a Deus, porque não estão a dar os dízimos a Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós benção sem medida. Vocês ponham Deus ao teste. Deus, tu prometes que me abençoarás se eu pagar o dízimo. Sim, é simples. Provem a Deus. Deus diz assim: provem a mim se é ou não é assim. Queridos irmãos, as pessoas vão estar felizes em pagar o dízimo, porque a natureza humana vai estar mudada e vão apreciar as benções de estarem debaixo do governo de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por estarem debaixo do governo de Deus. Queridos irmãos, eu hoje cobri simplesmente, digamos assim, um bocadinho, uma indicação das reformas económicas mundiais que Deus vai trazer à Terra debaixo do seu governo. Hoje em dia as nações estão mesmo numa agonia mundial antes de uma crise económica enorme. Estamos a viver no tempo do fim? Sim, queridos irmãos, estamos. Temos um livro intitulado Estamos a viver no tempo do fim. Eu sugiro que leiam esse livro. Entretanto, queridos irmãos, vemos que esta crise financeira podia e provavelmente vai conduzir a vários problemas sociais que vão conduzir a caos, que vão conduzir a haver uma ditadura, que vão conduzir a trazer outros problemas enormes às sociedades. Não vamos viver em tempos fáceis e simples e agradáveis. Porque se não fosse
como lê-se em Mateus 24, 21 a 22. Se não fosse porque Deus vem cortar o tempo, Jesus Cristo vai vir antes disto arrebentar, para salvar o mundo. Mas está claro, não sabemos quando Jesus Cristo vem. Sim, sabemos a estação, mas não sabemos o dia e a hora. Sabemos que os dias estão perto, mas não sabemos exatamente o dia e a hora. É como Jesus Cristo vai trazer paz à terra. Ele vai trazer paz à terra quando isto chegar a um ponto que, se ele não viesse, o mundo seria destruído. Seria o fim do mundo. Mas ele vai vir antes disso, por nossa causa, porque ele quer salvar-nos a nós. Por isso, queridos irmãos, hoje vimos para Deus estabelecer um governo mundial em que vai haver uma estabilidade económica. Ele vai fazer várias coisas. Em primeiro lugar, vai mudar a natureza humana. Essa vai ser mudada para uma natureza divina. Depois, vai haver territórios nacionais e internacionais e vai haver propriedade própria das pessoas e de famílias. Vão ter direitos de propriedade. A produção de comida vai ser aumentada enormemente, porque vai haver chuva ao seu próprio tempo, a próprios desertos vão se tornar em terras aráveis. Vai haver um reajustamento económico mundial e internacional de 50 a 50 anos por causa do jubileu. Vai haver uma liberdade financeira individual de 7 em 7 anos, porque vai haver uma eliminação de dívidas de 7 em 7 anos, pessoais. Vai haver uns empréstimos pessoais a juros muito baixos, zero, porque não vão dar juros para empréstimos pessoais. E vai haver um imposto mundial igual a todos, de 10%, em todas as nações. Por isso, queridos irmãos, estes princípios, estes pontos vão ser a base de uma estabilidade económica mundial que será sustentável, que será permanente. E por isso, queridos irmãos, precisamos de orar. Venha o teu reino, Deus, porque Deus vai salvar o mundo e vai resolver os nossos problemas mundiais e económicos. Graças a Deus pela vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na terra, que é a nossa única esperança. Até à próxima, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos.